Salve, salve guerreiros, professor Guilherme Venturim. Hoje eu vou tratar com vocês sobre planejamento, normas, fiscalização e legislação. Esse tema é muito abrangente e a gente está dividindo em alguns assuntos, né, os subtemas. Hoje a gente vai falar sobre orçamento e encargos sociais nesta aula. Vocês vão ver que não tem muito segredo, uma vez que você resolve 1, 2, 3, 10, 20 questões, você começa a ver que um padrão se repete, não tem nenhuma grande dificuldade quando a gente fala de orçamento. Entender um pouco da teoria dos encargos sociais para resolver questões teóricas, às vezes é importante, mas o fator limitante em orçamento, muitas vezes, para a banca, principalmente a FGV, é o tempo braçal de cálculo. Portanto, treine bastante. Primeiro, entenda o que você está fazendo e depois treine em casa as contas à mão, porque lá na hora, infelizmente, não tem calculadora. Depois de um tempo, ficou craque, sabe que vai dar conta de fazer a conta à mão. Aí, para agilizar e fazer questões rapidamente, dá para usar a calculadora sem tempo. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho preconceito contra usar a calculadora na hora de resolver questões em casa. O problema é que tem que estar afiado ali na munheca para resolver questão na hora da prova com agilidade. Então, slide na tela. Vamos começar a falar sobre orçamento e encargos sociais. A primeira questão aqui da FGV, do TJ de Santa Catarina, 2018, diz o seguinte: seja a composição do serviço apresentada a seguir para a execução de 1 metro cúbico de argamassa para emboço ou assentamento de alvenaria de vedação. Utilizando apenas um servente, assinale a opção que indica quantas horas são necessárias para se executar 2,5 metro cúbico de argamassa. Veja, a gente tem aqui a descrição de um serviço, a composição, para fazer 1 metro cúbico de argamassa. Quantas horas de servente eu utilizo? Eu vou precisar para fazer 1 metro cúbico. Ora, simples, 1,2 horas, né? Se eu gasto 1,2 horas para fazer 1 metro cúbico, regrinha de 3 básica. Ele quer que eu faça 2,5 metros cúbicos em um tempo X, que é o tempo que eu vou gastar. Posso pensar de outra forma. Posso falar, olha, eu gasto 1,2 horas de servente por metro cúbico e tenho que fazer 2,5 metro cúbico, que está sinalzinho errado. Portanto, eu vou gastar aí fazendo a multiplicação 3 horas, que é exatamente o gabarito da nossa questão. Facinho para resolver, né? Próxima questão também. Considerando exclusivamente o preço de cada insumo no serviço descrito no item anterior, ou seja, a mesma prova, né? Uma questão que remete à questão anterior. O insumo de menor custo unitário é o de? Ora, o menor custo unitário, percebam, a gente tem o percentual do custo do insumo no serviço, quanto que ele representa, esse insumo representa na totalidade do serviço, e o coeficiente, ou seja, quanto que eu utilizo desse insumo para confecção, para resolução, né, para confecção daqui, nesse caso, o insumo anterior é 1 metro cúbico de argamassa. Então, quanto que eu gasto de areia lavada para a gente tem que sempre falar que isso aqui é a composição de 1 metro cúbico de argamassa, estava no item anterior. Eu utilizo 1,3 metro cúbico de areia, 250 quilos de cimento, 140 quilos de cal hidratada, 1,2 hora por servente e 1,2 hora de betoneira. Aqui, quanto que isso tem de impacto no meu orçamento? Então, eu preciso entender, basicamente, sobre orçamento de obra. Não é difícil, é simples, mas para resolver a questão. Ora, geralmente, nós temos uma característica ali do orçamento de obras, é que ele vai trazer para a gente, primeiro, o insumo, que é o quê? Que é o elemento utilizado no serviço. Pode ser mão de obra, pode ser equipamento, pode ser material, pode ser ferramenta, é um insumo que vai ser utilizado na obra. Geralmente ele está ali descrito nos meus orçamentos. A unidade de medida em que eu vou cotar o insumo, ou seja, se for mão de obra, eu coto em horas, né? Ou muitas vezes a gente coloca até HH, que é hora homem.
Se for, por exemplo, uma unidade de reboco, em metro quadrado. Se for volume de concreto, metro cúbico. Se for em aço, CA50, CA60, vergalhão, vou cotar em quilo. E assim, cada insumo tem a sua unidade de medida na qual eu compro, ou pelo menos que eu coto este insumo. Eu tenho um índice que aí já nos diz quanto daquele insumo eu vou utilizar para cada um dos serviços. É o índice ou coeficiente, diz a quantidade de insumo necessária. E aí, obviamente, o custo unitário, ou seja, para cada uma unidade de compra ou cotação, eu tenho um valor, que é o quanto eu consigo adquirir cada item do insumo por unidade. Fazendo, então, a multiplicação do custo unitário pelo índice ou pelo coeficiente, em outras palavras, fazendo a multiplicação do custo de uma unidade pelo quanto que eu consumo daquela unidade, eu acho o custo total daquele insumo ou daquele serviço no meu orçamento. Esses são os principais itens. Além do mais, no nosso orçamento nós temos BDI, encargo social, códigos de controle, descrição dos serviços, enfim, outros insumos. Aqui, neste caso, composição de custo unitário. Aqui eu estou fazendo uma composição, ou seja, eu quero construir um piso em concreto armado com 7 centímetros. Então essa é a descrição ali. Meu serviço é esse, um piso estrutural em concreto armado. Ora, eu tenho um código de referência, que essa tabela aqui, ela veio, por exemplo, de uma tabela EDIF, aqui da cidade de São Paulo. Então elas têm sempre um código para cada uma das composições. Eu já sei o que eu estou fazendo. Agora, eu utilizo o nome do insumo, ferreiro, pedreiro, servente, concreto, tela, utilizo tudo isso. A unidade, cada insumo tem sua unidade, tem seu custo unitário, está aqui, e o coeficiente que vai ser aplicado naquela obra. Então, para fazer um piso em concreto com 7 centímetros, eu gasto 0,07 metro cúbico de concreto. 0,07 metro cúbico de concreto. Eu sei que o custo unitário do concreto é R$ 362,47, o preço da unidade, ou seja, o custo de 1 metro cúbico. Eu vou utilizar bem menos que 1 metro cúbico para fazer esse piso, para fazer 1 metro quadrado desse piso. Portanto, eu vou utilizar ali o valor, né, a parcela de valor do concreto na obra vai ser de R$ 25,00. Se eu faço todas as parcelas de cada um dos itens que compõem o meu piso estrutural, eu consigo chegar, então, no somatório a um valor, através de uma composição de insumos, eu criei o meu item, que é piso estrutural em concreto armado, 7 centímetros. Como que eu meço? Qual que é a unidade de medida? Como que eu meço? Metro quadrado. Qual o valor? R$ 77,27. Significa, então, que para construir 1 metro quadrado de piso estrutural em concreto com 7 centímetros, eu gasto R$ 77,27. Agora, veja isso aplicado em um orçamento. Agora eu tenho um orçamento com vários serviços compostos. Olha, a gente tem o código aqui que deriva da tabela, seja ela SINAP, seja ela Cicro, seja ela CIURB, FDE, diversas tabelas. Nós temos o código do insumo, nesse caso aqui o código da composição, e a placa de obra. A unidade de medida, quanto que eu vou consumir, o valor unitário e o valor total. Nesse caso anterior, se eu quero aplicá-lo aqui, eu já tinha a composição do piso estrutural, né? O código dele é o 130211. Ele entrou aqui no meu orçamento, entrou com o código, que é o que é a descrição do serviço? Piso estrutural em concreto, a unidade é metro quadrado, eu sei lá que cada metro quadrado gasta R$ 77,27. Eu preciso saber, então, isso aqui vai vir o quê? Do meu projeto. Quanto que vai ter de piso? Qual é a área que vai ter? Digamos que seja 100 metros quadrados de piso estrutural, que eu vou fazer ali, então tem que multiplicar 100 vezes 77 para chegar no valor total daquele item. Beleza? Os orçamentos, eles geralmente utilizam composições de custo. Imagina se eu coloco no orçamento quanto de cimento eu vou gastar, quanto de cal eu vou gastar, quanto de pedreiro eu vou gastar, tudo isso para diversos serviços.
Por exemplo, eu uso cimento no revestimento, eu uso cimento no piso, eu uso cimento no concreto da estrutura. Então, geralmente, os orçamentos eles utilizam composições, porque as composições já têm um pacotão de insumos. Veja bem, aqui eu tenho bastante coisa, ó. Tem pedreiro, tem servente, tem ferreiro, tem concreto, tem tela. Você imagina se eu misturo o concreto que está aqui para fazer o piso com o concreto da minha viga, com o concreto da minha fundação. O orçamento poderia ser feito só com insumos? Poderia, mas ele geralmente ele é feito com composições. Dentro da composição já está embutido uma série de serviços. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a demolição mecanizada do concreto, claramente vai ter algum equipamento, né? Um martelete, por exemplo, equipamento mecânico para demolição, vai ter a mão de obra do cara que vai trabalhar, tudo isso vai estar incluído. Talvez a limpeza pós-demolição também vai estar incluída na composição, então depende. Aí você vai ter que abrir esse item lá e ver o que ele abrange, né? O que está incluído dentro desta composição. Se fala composição, significa que é uma sequência de insumos ou serviços ali que estão embutidos em uma composição que geralmente compõe os meus orçamentos. E veja que o orçamento geralmente ele é dividido em grandes partes, né? Em itens maiores, numa visão maior, mais macro, que seria nesse caso aqui, ó, serviço preliminar. Então a placa, o tapume, o andaime, a demolição, tudo isso estaria nos serviços preliminares. Agora, esse item, piso estrutural e concreto armado, certamente não estaria nesse item, não estaria nesse grupo de serviço preliminar. Ele estaria talvez nos serviços de, sei lá, piso ou estruturas em concreto. É um item diferente, onde um dos subitens seria essa composição. Ela não estaria, ou pelo menos não cabe, ela ali como serviço preliminar. Assim como a gente fala limpeza de obra, acabamento, retirada de entulho, geralmente está nos serviços finais, que é um grande grupo que abrange diversas composições na hora de se fazer o nosso orçamento. Agora, a gente entra aqui, só para vocês entenderem, naquele aprofundamento que eu gosto sempre de trazer teórico das nossas aulas, dos tipos de orçamento. Nós temos, basicamente, alguns tipos, acho que 4 principais tipos de orçamentos que eu vou trazer para vocês aqui. Tá? Primeiro deles, estimativa de custo. Qual que é a estimativa de custo? É aquela que você, na verdade, está dando apenas uma ideia aproximada, por isso o nome já diz estimativa de custo, uma ideia aproximada da ordem de grandeza de quanto que vai ficar a obra. É muito comum, a gente tem tabelas aí, o CUB, né, que é o custo por metro quadrado, custo unitário básico da construção civil, que ele traz ali em diversas regiões do Brasil, quanto que custa o metro quadrado em cada região, dependendo do padrão que nós temos da obra. Digamos, ora, se a gente tem um padrão habitacional com 8 pavimentos, o nível de acabamento aqui, ó, veja só, habitacional ou comercial é o meu Hzinho, número de pavimentos eu falei que é 8, número de quartos, aqui a gente está falando com 2 quartos e um padrão baixo, normal ou alto. Olha aqui no meu padrão normal, aqui, com 2 quartos, 807. Com 3 quartos, acaba barateando um pouco. Então, o preço do metro quadrado aqui nessa região do país, de construção, metro quadrado construído, gira em torno de R$ 704. Isso é um estudo, uma ideia muito aproximada, inclusive muita coisa não está incluída nessa análise do CUB. Por exemplo, elevadores, as fundações, instalações especiais, isso tudo tem que agregar nesse valor de 704. Mas se alguém te perguntar um número, fala assim, me dá uma estimativa de custo, quanto que custa para construir? Eu não vou fazer nenhum trabalho gigantesco. É quase que pego uma análise, um dado que é público e multiplico, qual é a área que você quer construir? Basicamente, vai ficar mais ou menos por esse valor a sua construção. Por isso é uma estimativa, né, com base em custos históricos de projetos que são parecidos. Você tem que ver que, óbvio, qual padrão que é habitacional, quantos quartos, quantos pavimentos, qual o nível de acabamento. Tem algumas perguntinhas mínimas, mas a gente já consegue falar sobre essa estimativa de custo. Aí depois a gente já pula para um orçamento um pouco mais detalhado, que é o orçamento preliminar. Agora a gente já consegue
dividir a obra em grandes etapas, em macro etapas, né? Eu pego uma quantidade maior de indicativos e, obviamente, eu não estou entrando nas minúcias da obra, no quanto de alvenaria que eu vou ter, quanto tijolo, quanto bloco eu vou gastar, quanto de argamassa, mas eu consigo, por exemplo, eu vejo a área construída, consigo pegar o volume de concreto que eu vou utilizar, mais ou menos ali a área de forma, peso da armação. Ele é um orçamento que é mais completo que uma estimativa de custo, mas ele é bem menos completo do que os próximos que nós veremos na sequência. Olha aqui, por exemplo, serviços preliminares. A gente gasta ali de 0,2% a 0,3% da obra, e aí o valor em relação àquela área chega nesse valor final. A superestrutura está em torno de 29,2 a 35,7. Então, eu vou dando ali um orçamento um pouco mais detalhado do que aquele feito anteriormente. E eu já tenho que ter, obviamente, para chegar nesses valores, uma quantidade, ou pelo menos uma estimativa de quanto que eu vou gastar em cada um dos serviços, dos principais insumos dos serviços. Então, a gente saiu de uma estimativa básica, de uma ideia por ordem de grandeza, com base em comparação com obras semelhantes, essa é a estimativa de custo. Fomos para o orçamento preliminar, que ele vai destrinchando a obra em macroetapas, e aí eu preciso ter uma quantificação mínima de quanto que eu vou gastar de cada um, e para isso eu chego, enfim, em um valor estimado para cada uma das etapas. O somatório desse valor estimado seria o valor total da obra, com um nível um pouco mais detalhado, né? Já que ele tem uma quantidade maior de indicadores. Diferente de quando eu vou para o analítico. O orçamento analítico é aquele, de fato, detalhado, onde eu consigo ver aqui, olha, eu já tenho que ter, obviamente, muito mais tempo de trabalho para conseguir destrinchar quais são os serviços que vão ser utilizados. Eu utilizo de uma extensa pesquisa de preços ou insumos, e isso é importante para saber esses valores. Eu geralmente utilizo alguma tabela de referência, seja a tabela do SINAP, seja do Ciclo, seja do FDE, seja tabela de CIUB, depende de que tipo de obra. Mas são tabelas que já são padronizadas, tem os serviços e os valores que eu posso utilizar na minha composição. Está aqui, ó, alguns tipos, tabela CDHU, ou tem também o método de apropriação de custos. O que consiste esse método de apropriação de custos? Obviamente que nós temos grandes tabelas de referência para insumos e composições. Elas geralmente são divididas por estado. São Paulo, por exemplo, aqui a prefeitura tem uma tabela só para a cidade de São Paulo, mas isso certamente não é comum em todos os cantos, em todos os municípios do país. Porém, quando eu uso em Minas Gerais, eu sou de Mantena, no interior de Minas, por exemplo, eu utilizo a tabela de Minas Gerais, os preços, percebe que pode estar muito distante da relevância, porque eles são os valores médios, próximo a uma cidade muito pequena como a minha. Então, em alguns locais, em algumas regiões, empresas bem estruturadas, elas fazem o que a gente chama de apropriação de preços. Ou seja, ela faz um estudo, apropriação de custos, né? Ela estuda de fato quanto que ela gasta, quanto tempo e quantos reais, né, ela gasta para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, por exemplo. Então ela não utiliza a tabela que é fornecida por esses órgãos. Ela de fato faz o que a gente chama de ir a campo, ir em loco, fazer a apropriação de custo e de fato ver quanto que fica. Então o orçamento dela, na realidade dela, no microambiente onde ela trabalha, é muito mais aproximado do que utilizando tabelas de referência. Mas é claro que nem toda empresa, ou eu diria a grande minoria das empresas, é que vão ser capazes de fazer aí a apropriação de custos, que seria essa verificação no local do que de fato, quanto que está gastando de material, de equipamento por unidade de tempo. Esse é o nosso orçamento analítico. Veja que eu divido ele aqui em grandes regiões, ó, serviços, grandes grupos, serviços preliminares, olha aqui, ó, pisos, olha aqui, instalações elétricas, e aí a gente vai fazendo esses grandes grupos e subgrupos, que seriam os itens aqui, subitens dentro dos grupos. Esse orçamento detalhado, analítico, ele é o mais completo, digamos assim. Uma vez que nós temos esse orçamento, a gente já, geralmente, próxima etapa, isso junto com o material de memorial descritivo, já dá para a gente fazer, caso seja um órgão público, a licitação, por exemplo. Mas se for uma obra particular, isso já tem uma estimativa muito boa do valor final da obra. E depois o orçamento sintético. Esse ele é um orçamento reduzido.
por si só, é um orçamento reduzido. Alguns autores consideram que o orçamento sintético ele é apenas uma ilustração do orçamento detalhado ou orçamento analítico de forma concisa, onde eu coloco, em vez de descrever tudo que está dentro de serviços preliminares, dentro de piso, dentro de elétrica, eu simplesmente sintetizo, eu diminuo, reduzo isso daí, ou tem uns outros autores que falam que ele, de fato, ele tem uma precisão menor do que o orçamento analítico. Olha, se são somente dados resumidos da cada uma das etapas, a precisão vai ser similar ao analítico, né? E a apresentação, mais parecida com o preliminar. Veja que o meu orçamento preliminar, ele me dá aqui, ó, movimento de terra, infraestrutura, fundação, superestrutura, vedação. Ele faz essa reunião em grandes grupos. E aqui é bem parecido com o orçamento preliminar. A precisão dele, se ele é derivado do orçamento analítico, então a precisão é similar ao analítico. E a apresentação? Aí ela já aparece mais com o orçamento preliminar, porque ela corta muita informação, ela sintetiza muita informação em itens únicos. Obviamente que para chegar no valor final aqui, a gente tem o que nós vamos discutir mais para frente. Esse valor total a gente tem que acrescentar o chamado BDI, porque se esse daqui são os custos, o preço de venda, no caso, seria o custo mais o BDI. A gente fala disso logo na sequência. Vamos primeiro, então, resolver a questão que nós começamos lá no início desse bloco. Considerando exclusivamente que o preço de cada insumo no serviço descrito no item anterior, o insumo de menor custo unitário. Veja que o de menor custo unitário, como que eu faço? Olha, eu tenho o coeficiente. Coeficiente X, ele tem um impacto dentro do custo total. Se eu coloco um coeficiente unitário, ou seja, coeficiente igual a 1, eu vou achar o impacto unitário deste item, ou seja, o custo unitário ali, né, da obra para aquele item. Digamos, na prática, a areia média, se ela representa 15% do custo total, se eu divido 15% por 1,30, então, para cada 1 metro cúbico de areia, eu tenho mais ou menos 11,54% do valor da obra. Essa questão é um pouco diferente, porque ela não tem números de preço, que geralmente vem. Ela vem em percentual. Então, 15% não é para fazer 1 metro cúbico de areia, é para fazer 1,3. Para 1 metro cúbico de areia, que seria o custo unitário, eu tenho que dividir um pelo outro. Mesma coisa para o cimento. Eu gasto 20% no total. Mas não é o preço. Eu não gasto 20% para 1 quilo de cimento, eu gasto 20% para 250 quilos de cimento. Então, o unitário, quanto por cento eu gasto por quilo? É só dividir e eu consigo encontrar 0,08% do valor total para cada quilo de cimento. Veja a cal hidratada, que foi o menor valor. Ela consome 10% do valor da obra, ou seja, o percentual do custo do insumo no serviço total, mas esses 10% incluem 140 quilos de cal. O custo unitário é para cada uma unidade, para cada 1 quilo. Portanto, 10% dividido por 140, 0,07% do valor da obra para cada quilo de cal. Veja que o menor custo unitário não é quem tem menor percentual no custo total da obra. Eu tenho que dividir pelo quanto eu gasto, ou seja, pelo coeficiente. Por isso, nessa questão aqui, ó, 0,07% da obra para cada quilo de cal seria o meu item aqui, o meu insumo com o menor custo unitário. Passemos para a próxima questão. Questão de 2018 da Compesa. A composição dos custos para a execução de uma unidade de determinado serviço de engenharia é apresentada a seguir. A gente tem aqui insumo A na unidade de medida metro quadrado e o coeficiente 2. Insumo B, servente e pedreiro. Considere que na região em que será realizado o serviço descrito, 1 metro quadrado do insumo A custa R$ 24,00. Então aqui, ó, 1 metro quadrado. Então esse aqui é o custo unitário. Quanto que custa? Custa R$ 24,00. 1 quilo do insumo B custa R$ 50,00.
E os custos horários, a gente vê que aqui, ó, ou seja, 1 hora de pedreiro e servente, incluindo os encargos sociais, são respectivamente 25 e 15. O custo para execução de uma unidade do serviço é de... Então, olha, para eu executar o serviço, está aqui a minha composição de custos. O que eu preciso fazer agora? Ver o custo unitário dado para cada um. Olha que eu troquei aqui, né? Servente, ó, servente, pedreiro e servente. Pedreiro é 25, então 25 vem embaixo. E servente é 15. Tava meio sem sentido, obviamente, né? Ser o pedreiro ser mais caro do que o servente, o custo horário. Veja que o servente, no final das contas, quando eu multiplico o coeficiente pelo custo unitário, ficou mais caro o trabalho do servente, provavelmente é porque ele tem mais tempo, e é exatamente isso, ele consome quase o dobro de tempo do que o pedreiro. Ele faz muito mais ali trabalho braçal naquela obra. Então o custo total dele é maior do que o pedreiro, mas o custo unitário dele não, ele é R$15 a hora e o pedreiro é R$25. Quando eu multiplico todo mundo, eu acho o total de cada um dos insumos e da mão de obra. No final das contas, somando toda essa coluna, eu chego ao valor de R$614, que é o que de fato vai gastar para produzir uma unidade de um determinado serviço. Não falou. E nem falou como que ele é medido, se ele é medido em metro cúbico, se é medido em metro quadrado, se é medido... Não falou. Falou que é um serviço e para fazer uma unidade a gente precisa desses insumos mencionados. Próxima questão, TJ Santa Catarina. Para executar o serviço de 1 metro quadrado de aplicação de verniz acrílico para concreto, são consumidas 0,15 horas de pintor, 0,1 hora de ajudante de pintor e 0,29 litros de verniz acrílico para concreto. Então, verniz acrílico para concreto, quanto que a gente tem? 0,29 litros. Concreto, a gente tem para executar 1 metro quadrado de aplicação de verniz, consome 0,15 horas de pintor, 0,15 horas de pintor e 0,1 hora de ajudante de pintor. Considere um BDI nulo, ou seja, não tem BDI aqui nesse problema. O custo total desse serviço, bem parecido com o item anterior aqui, né? A gente pega a tabela, multiplica. Se eu gasto R$14,50 para cada litro e eu preciso de 0,29 litros deste insumo, que é o verniz, multiplicando um pelo outro, eu vou chegar a R$4,20, 21 centavos para o custo total do verniz que eu vou aplicar naquele 1 metro quadrado, provavelmente aqui 1 metro quadrado de verniz para concreto, em algum local que eu vou aplicar esse verniz. Gasto 1,12 e gasto 2,26 ou 27, aqui arredondando, de pintor. Então fica bem barato a aplicação do verniz, fica cada R$ 7,59 para cada 1 metro quadrado de concreto que vai receber verniz acrílico. Parece pouco, mas provavelmente tem uma área muito grande que vai ser aplicada, então esse valor vai ser expressivo. Mas aqui, para cada 1 metro quadrado, eu gasto R$ 7,59. E aí vamos para a nossa próxima questão. Para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, o preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, além de uma taxa de lucro, as seguintes despesas e taxas. Bom, essa questão ela vem tratar para a gente sobre BDI, né? Ou bonificação e despesas indiretas. Geralmente, benefícios, bonificações, depende da referência, e despesas indiretas. Então, ela, de fato, é um coeficiente geralmente expresso em percentual que vai impactar sobre o custo do orçamento, né? Tem um custo, eu tenho um custo de referência
e eu preciso depois de colocar nele o lucro de quem está fazendo e todas as despesas que estão envolvidas na produção daquela obra. E a gente vai, de cara, começar a explicar um pouco mais sobre o BDI nessa questão. Ela fala, olha, a taxa de rateio e administração central. Taxa de rateio e administração central está no BDI? A gente vai ver que sim, a administração central é aquela que não está diretamente relacionada à obra. Então, eu tenho a administração, posso ter ali o canteiro ali de fato na obra, mas as empresas grandes, elas têm uma central que administra todas as suas obras. E aí existe o rateio, né, da administração central, ou seja, os funcionários que estão na administração central, eles têm que ser pagos pelos lucros que as obras que aquela empresa tem, eles dão. Então, a empresa tem que incluir esse valor no BDI. As despesas com administração local. Olha, aqui não. A administração local, ela não pode estar inclusa no BDI, porque ela está diretamente relacionada à obra. Então, ela tem que estar ali, se vai ter engenheiro, se vai ter que ter equipamentos, tudo que vai ser consumido naquela obra faz parte do nosso, que a gente chama de custo direto, que está lá em campo. Ou custo indireto, mas ele não é parte do BDI. Nós vamos ver que existe uma divergência entre duas bancas, que, na verdade, duas bancas não, né? Entre duas instituições, que seria a Caixa Econômica Federal, através da tabela de SINAP, e o Tribunal de Contas da União para Obras Públicas. Para o Tribunal de Contas da União, aquilo que não faz parte do BDI, aquilo que está relacionado com a obra, é custo direto. Só que existem coisas que lá no campo, eles estão diretamente impactados, diretamente relacionados com a obra, e outras que fazem parte do entorno da obra, como, por exemplo, a administração, como do canteiro, a mobilização e desmobilização de pessoas e de equipamentos. Nós vamos ver isso logo na sequência. Mas eu já adianto para vocês que o BDI, ele nunca pode estar presente, nunca pode constar ou fazer parte do BDI a administração local, porque ela é lá da obra. Ela é um custo, ou custo direto ou custo indireto, nós vamos ver depois. Mas ela não é uma despesa indireta e nunca poderá, consequentemente, fazer parte do nosso BDI. 3. Os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluído aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado. Então, olha só, o BDI, além da taxa de lucro, ele tem, de fato, que considerar os percentuais de tributos que incidem sobre o preço do serviço, tirando aqueles de natureza direta e personalística, que a gente vai ver na sequência, quando nós estivermos aprofundando no BDI. A taxa de risco, o seguro e a garantia do empreendimento. Taxa de risco, seguro e garantia também faz parte do BDI. E as despesas com mobilização e desmobilização da obra. Ora, assim como a administração local, a mobilização e desmobilização do canteiro, de equipamentos, todos ali na obra, eles nunca serão custos diretos. Nunca serão despesas, nunca estarão no BDI, nunca serão despesas indiretas. Podem ser e serão custos envolvidos com a obra, ora chamado de custo direto, ora chamado de custo indireto, a depender da sua referência. De certa forma, então, está errada. O BDI não pode contar com as despesas de mobilização e desmobilização da obra. Isso é um custo que tem que ser incluído na hora de fazer o orçamento, ele tem que constar na planilha orçamentária. Por isso, o gabarito aqui seria 1, 3 e 4. O gabarito dessa questão seria letra C. Vamos falar então o que é esse bendito PDI que foi introduzido na questão anterior. Ora, benefícios ou bonificações e despesas indiretas, é o nosso BDI. Ele é composto por uma série de elementos, onde dentre os principais, ou na verdade, os elementos que fazem parte das despesas indiretas, despesas financeiras, lucro e impostos, são todos contabilizados numa equação para o cálculo do BDI. Ele sempre, ou é comumente aplicado, na sua forma
percentual, porque ele se aplica em cima do valor da obra. Eu faço o meu orçamento, da forma que a gente viu aqui, chego a um valor final. Depois, é hora da empresa introduzir o custo adicional decorrente não só do lucro, mas dos impostos que ela tem que pagar para construir aquela obra, das despesas financeiras que ela vai ter com aquela obra, os custos das despesas indiretas, a administração central, o risco de se adotar, de se aplicar recursos, principalmente financeiros, naquele empreendimento, a taxa de seguro, a garantia que eventualmente tem que ser definida ali, uma garantia que quando você participa de obra pública você tem que deixar. Tudo isso envolve aí, faz parte, na verdade, do nosso BDI. E uma observação aqui, chave, uma observação importantíssima. Isso, inclusive, está no acórdão do TCU, tá? Custos diretamente relacionados com o objeto da obra, ou seja, diretamente relacionados com a construção, com o que vai ser construído em si, e que são passíveis de identificação, quantificação e mensuração na planilha de custos, sejam eles administração local, canteiro de obra, mobilização e desmobilização, dentre outros, não devem integrar a taxa do BDI. Então, tudo aquilo que está relacionado com a obra, como eu disse, canteiro, equipamentos, mobilização e desmobilização, material, administração local, tudo isso está relacionado diretamente com a obra. A administração local é diferente da administração central, que está lá na central da empresa, lembra? Tudo que está relacionado com aquela obra deve ser pago, deve ser orçado, deve estar na planilha. Não pode entrar simplesmente naquele percentual que eu coloco a mais ali no final da obra, no final do orçamento, que é o nosso BDI. Isso é um critério de transparência, na verdade. Porque o BDI, eu posso pedir, claro, que a empresa esclareça o que ela está considerando naquele valor, naquele percentual de BDI que ela está incluindo. Agora, para questões de transparência, tudo aquilo que é quantificável, tudo aquilo que eu consigo medir, que eu consigo pagar e que está relacionado diretamente com a obra, ele tem que estar na planilha de custos, tem que estar no orçamento. E muito cuidado, no BDI, nós vimos que tem uma série de despesas e impostos que estão inclusos nessa equação do BDI. Porém, existem alguns que jamais poderão estar também no BDI e é comum que a banca cobre. Por exemplo, o imposto de renda sobre pessoa jurídica ou sobre pessoa física, a contribuição social sobre o lucro, a administração local, as taxas e emolumentos, que são custos aí diretos. Veja bem, a de cima por dois motivos. Ora, o BDI é tudo que incide de fato naquela obra, as despesas indiretas, o lucro, os impostos que serão pagos pelaquela obra. Agora, o imposto de renda, na verdade, ele incide sobre o lucro líquido anual daquela empresa. Então, ele não pode estar no BDI. A empresa vai depender da saúde financeira dela, ela vai pagar mais ou menos imposto, mas não é diretamente relacionado com a obra. Então, ela não pode cobrar imposto de renda numa obra que ela está construindo, porque isso tem a ver com o exercício financeiro daquele ano, né, do ano em que ela vai pagar o imposto. Da mesma forma, a contribuição social sobre o lucro, essa contribuição, ela vai para a Seguridade Social, né, para a saúde, previdência, assistência social, e ela está atrelada também à saúde financeira da empresa ao longo do ano, ao faturamento. Ela não está diretamente relacionada com uma ou outra obra específica. Vai depender do desempenho da empresa naquele ano. Então, o imposto de renda, se a empresa lucrou muito, no final do ano ela tem que pagar imposto de renda, a mesma coisa da pessoa física. Só que ela não pode cobrar imposto de renda ou contribuições sociais, ou essas contribuições sociais, ela não pode embutir no BDI e cobrar da pessoa que está contratando aquela empresa. Isso não, isso depende do exercício financeiro, depende da saúde financeira da empresa ao longo do ano e não nenhuma ou outra obra
específica. Já no item de baixo, que comumente também costuma vir em prova, administração local. Claro que não pode vir no BDI, eu acabei de falar, a administração local está diretamente relacionada com a obra. Quem vai estar lá? É um engenheiro? É um desenhista? É um cadista? É um estagiário? É um mestre de obras? É um chefe de almoxerifado? É 2 secretárias? É tudo isso que vai estar lá na administração local? É. Vai precisar disso lá? Vai. Mas, meu amigo, coloca no orçamento. Coloca o salário desse povo para ser pago. Olha lá, item, engenheiro. Quantas horas que eu estou considerando? Ah, ele vai trabalhar 40 horas semanais. Qual o salário que eu vou pagar para ele? Entende? Isso é administração local. A secretária. Ah, tem 2 secretárias, vão trabalhar 40 horas semanais. Vão receber X. Está lá na planilha, está lá no orçamento. Não pode ser despesa indireta. Agora, diferente da secretária e do chefe de projetos, gerente de projetos, que fica na administração central. Lembra que a central da empresa, ela é uma central geralmente muito bem estruturada, muito bem equipada, mas quem mantém aquilo lá? A central não constrói obra. Quem constrói obra são os diversos canteiros, as diversas administrações locais que estão distribuídas ao longo da região de ação da empresa. Então, essas têm que ser incluídas no BDI, a administração central, porque alguém tem que pagar o salário desses caras. Agora, dentro da obra, tudo que está relacionado com a obra em si tem que estar na planilha, tem que estar constando no nosso orçamento. Assim também como taxas e emolumentos, por exemplo, municipais. Tenho que emitir CREA, tenho que pagar a RT, né? Emitir CREA foi feio, né? Tem que emitir a RT, tenho que pagar alguma taxa na prefeitura, tenho que fazer algum processo de licenciamento com taxa, licenciamento ambiental, preciso pagar uma taxa de construção, preciso pagar uma taxa de operação. Tudo isso tem um valor. Se tem um valor e está relacionado com a obra, tem que estar bem descrito na planilha. Então, nunca confunda isso daqui, porque são coisas que, estão ligadas à saúde financeira anual da empresa e outras estão ligadas diretamente com a obra. Portanto, nunca vão estar no BDI, que é despesas indiretas e a própria bonificação aqui, o lucro de fato para quem vai construir. Nenhuma empresa trabalha sem visar lucro, né? Bora para frente, então. Geralmente, o BDI, como é que eu chego no preço de venda? Eu tenho o custo direto, que ou eu sei através de apropriação de custos, ou eu pego de alguma planilha de referência, e para chegar no preço de venda, quem vai construir tem que acrescentar a parcela do BDI. Então, essa equação, muitas vezes, você tem o custo direto, e se fala aqui em percentual do BDI, digamos, 21%, então eu tenho que multiplicar o custo direto vezes 1 mais o BDI para chegar no preço de venda. A equação geral do BDI está aqui. Agora, para chegar no preço de venda, a gente utiliza esta equação. Ou, fazendo manipulações algébricas, eu consigo chegar no BDI também, se eu souber o preço de venda ou o custo direto. Agora, eu quero o preço de venda. Se eu já tenho o custo total, às vezes ele só me dá uma taxa aqui que a gente chama de tributos ou impostos. A gente consegue também chegar no preço de venda se eu tenho o custo total e os impostos a serem pagos. Essa planilha, na verdade, que eu trouxe aqui logo ao lado, ela ilustra para a gente o percentual, mais ou menos, que é destinado à administração central, aqui, ó, de 3 a 5,5%. O lucro da empresa, ele gira ali entre 6,6 a 8,96. Isso tudo, o acórdão do TCU, ele definiu uma margem, na verdade, ele limitou ali para alguns valores, para a empresa não chegar numa obra e querer cobrar 15, 20, 30% só de lucro, né? Mas as despesas, vai lá, 50% de BDI, é algo absurdo. Então, o Tribunal de Contas, ele traz nesse acórdão aí valores razoáveis, digamos assim, de BDI. Para construção de edifícios, um BDI de mais ou menos 22% está dentro do que o TCU considera como adequado. Agora a gente entra no mérito entre custos diretos, custos indiretos e o BDI. Sobre BDI, acho que não tem mais dúvidas. A gente já viu o que é e o que está incluso dentro do BDI. Agora, nós temos os custos. O que é custo que está relacionado com a obra tem que estar na nossa planilha. O que não está na planilha ali,
é parte do BDI. Só que existe um grande dilema. O Tribunal de Contas contra o SINAP, ou seja, o Tribunal de Contas da União para obras públicas e o SINAP para obras particulares, aquelas construções ali do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos o quê? O TCU, ele considera tudo que não está no BDI como custo direto da obra. Então, a administração local é um custo direto relacionado com a obra, RH administrativo, gestão, manutenção, veículo, mobilização, construção do canteiro, EPI, ferramenta, tudo isso é custo direto. Vai ter que constar na nossa planilha lá da obra. O resto está relacionado com a nossa sede, né? Não está relacionado com a obra em si. Então, eu divido muito bem BDI e custo direto. Então, para o TCU, preço de venda é isso. Custo direto vezes 1 mais BDI. Já para obras particulares, a gente tem que o preço de venda, ele na verdade, a gente não tem mais só custo direto. A gente continua tendo o BDI, então o lado direito da planilha, o lado direito dessa tabela, continua sendo a mesma coisa, a sede da empresa, tudo que estava envolvido nas questões de BDI que nós já comentamos, só que agora o SINAP ele faz uma distinção entre custos, os diretos e os indiretos. A SINAP ela divide, na verdade, o custo ali que vai para a planilha orçamentária entre custo direto e indireto. O direto é aquilo que vai ser consumido ali na obra, de fato, material, mão de obra, equipamento, ferramenta, EPI, tudo isso são ali insumos que de fato vão estar participando do objeto final, digamos, a construção de um edifício. Já o indireto é aquele que, tudo bem, está lá no in loco, está lá na região da obra, está envolvido com a obra, mas ele não é um insumo que vai ser utilizado lá dentro, ele não vai ser utilizado na obra. Por exemplo, a administração local. O administrador ele não vai lá construir, empilhar tijolo, ele não vai lá rebocar parede, ele não vai lá colocar telha no lugar. O veículo que serve para buscar material, buscar levar gente, pagar conta, levar o estagiário até a sede e voltar. As máquinas que eu pago para trazer, as máquinas mobilização do pessoal que vai trazer máquinas de fora, a gente tem que pagar isso daí, também está relacionado com a obra. Tá sim. Para o TCU, isso tudo é custo direto, tudo que está lá no canteiro, que está relacionado com aquilo lá, é direto. Já para o SINAP, não. Tem essa distinção ali. O pessoal do RH, da manutenção, dos veículos, da administração local, ele chama de custo indireto. Agora, veja bem, hora nenhuma eu falei que ele chama de despesa indireta. Hora nenhuma eu falei que isso daí está no BDI. Isso não, nunca, jamais vai estar no BDI. O que está no BDI é bem claro, é bem definido. Não tem briga entre TCU e SINAP. Agora, o que está lá relacionado com a obra, aí sim existe uma divergênciazinha. Um fala que tudo que está na obra é custo direto, outro cria uma subdivisão. Ó, lá dentro da obra tem coisa que é direto e tem coisa que é indireto, mas são todos custos. Não é nada disso e nunca vai estar nada disso no BDI. Agora, então, os custos aqui, direto ou indireto, são expressos geralmente em valor monetário, né? Quantidade, preço, assim como a gente já viu. O BDI, ele é expresso muito, em geral, em percentual, ou seja, é estimado um percentual a incidir sobre os custos, não é à toa que o preço de venda tem a incidência do BDI. E as medições, elas são proporcionais à execução financeira da obra e não como um valor mensal fixo. Ora, na hora que eu vou pagar alguma coisa, eu não pago um valor mensal, todo mês te pago tanto, por exemplo. Isso daí você faz na sua casa, né? Você chama o cara, eu vou te pagar aqui, você vai pegar uma empreitada comigo, vai construir 2 cômodos a mais na minha casa aqui, eu vou te pagando. Todo mês te pago 1.000. Não, não é assim. Aqui não. Quanto que você fez esse mês? A gente chama de medição, né? É o que o fiscal de obra faz. Ele vai no local, nas obras públicas, o fiscal, né? E ele geralmente está diretamente vinculado ao órgão que vai fiscalizar aquela empreiteira. Ele fala, olha, eu vou te pagar 10 metros quadrados de alvenaria, vou te pagar 5 metros cúbicos de concreto, porque você concretou esse pilar e essa viga, e ele vai pagando de acordo com a execução da obra. De fato, a execução física
da obra, e não um valor mensal fixo. Ele não fala, todo mês eu vou te pagar 50 mil. Não, isso existe na sua negociação dentro da sua casa com o Zé da esquina. Aqui, quando se trata de obra, principalmente obra pública, as coisas não são e nem podem ser bem assim. Lembrando que, muitas vezes, a administração local, as despesas que envolvem o canteiro, elas não têm um valor específico, elas podem ser expressas em percentual. Por quê? Porque, veja bem, eu tenho uma execução física da obra e eu vou usar, o canteiro tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar o pessoal que trabalha lá. Então, geralmente, isso é pago, lógico, isso tem um valor fixo, mas quantas horas que eu vou pagar daquele cara naquele mês? É em relação aos outros itens. Eu pego tudo aquilo que eu medi, digamos que eu vou pagar então 12% da obra. Então eu pego todo o meu pacote do canteiro e pago 12% do valor total. Assim, não corre o risco, por exemplo, do cara construir muito pouco, ou seja, desenvolver muito pouco a obra e querer me cobrar sobre o valor, me cobrar inteiramente o valor do canteiro, falando que o engenheiro ficou lá o tempo todo, que a administração ficou lá o tempo todo, que teve todas as despesas, para não incorrer no risco, por exemplo, de no quinto mês, digamos que a obra tenha 10 meses, no quinto, sexto mês, sétimo mês, já estou pagando tudo sempre bem divididinho, no 10º mês eu paguei tudo, mas a obra não acabou. E aí, o cara vai querer te cobrar 11º, 12º mês? Não. Então eu pago proporcional à execução. Se a obra deveria ser em 10 meses, foi 12, então o canteiro que eu deveria pagar, todo mundo que está ali na administração local, que eu deveria pagar em 10 meses, eu vou fracionar, mas vou pagar em 12. Eu vou pagar proporcionalmente ao que de fato foi executado da minha obra. Bora para a próxima questão. Então, que essa questão a gente destrinchou tudo isso desde o início aqui, e por isso 1, 3 e 4. Taxa de rateio da administração central está inclusa no BDI, a gente já viu. Despesa com administração local não está, só a central. Os tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aquela de natureza direta e personalística que onera um contratado, ou seja, excluídos o imposto de renda de pessoa física e a contribuição social sobre o lucro da empresa, excluídos esses que são de natureza da pessoa jurídica, né? Pessoa física ou pessoa jurídica. Isso aqui é o imposto de renda de pessoa jurídica nesse caso. Excluídos ele, o restante dos tributos, eles participam do BDI ali, certo? Taxa de risco e o seguro também participam do BDI. E as despesas com mobilização e desmobilização, elas são custos. Se for para o TCU, é custo direto. Se for para o SINAP, é custo indireto, mas nunca vai deixar de ser custo e passar a ser despesa. Nunca vai. Então, tá errado isso daí. Bora para a próxima questão, então. FunSaúde 2021. As bonificações de despesas indiretas, BDI, relacionadas a uma obra de um novo hospital na cidade de Fortaleza, incluem o levantamento dos seguintes custos referentes à obra, exceto, ou seja, o BDI relacionado a uma obra de construção de hospital inclui algumas coisas, exceto, o pagamento do salário aos colaboradores da obra. Pagamento de salário está dentro do BDI? Não sei, está com muita cara de custo direto isso daí, né? É o salário do cara, tem que estar no orçamento, tem que estar na planilha. O pagamento da conta de eletricidade da sede da empresa. Opa, aqui está falando ADM central, está na cara. E esse sim está no BDI. Então não é o exceto, a questão está pedindo o exceto. O pagamento da alíquota do ISS. Isso aqui é imposto municipal, PIS, COFINS, os impostos, né, municipal, estadual. Está dentro do BDI? Tá sim. Não falou aqui nada sobre imposto de renda, sobre contribuição social. O pagamento dos lucros oferidos pela empresa. Ora, lucro tem no BDI, sim. Aquisição de ar-condicionado para a nova sede da empresa. Opa! Se for uma aquisição de ar-condicionado para a obra, para o canteiro de obra, é custo direto. Só que ele falou aqui para a sede da empresa. Veja bem esse detalhe, essa pegadinha aqui. Então, isso daqui também está relacionado à administração central, porque é lá para a sede. Quem tem que pagar isso aí são as obras.
A administração central ela tem lucro através das suas obras. Portanto, ela pode sim estar no BDI. E aí, o salário, obviamente, é o que não é, ele é um custo direto, é um custo mensurável, é um custo objetivo. Por isso, deve estar na planilha orçamentária. Gabarito, então, letra A, como a gente já havia comentado. Próxima questão. Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação à orçamentação de uma obra, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. As despesas com administração local são despesas indiretas. Despesas indiretas. E devem ser inseridas no cálculo do BDI da obra. Veja bem, acabamos de falar de administração local. Então, isso é custo direto, se eu analisar pela visão do TCU, ou custo indireto, se eu analisar pela visão SINAP. Mas é sempre custo, nunca será despesa. Despesa indireta. Portanto, falso. As despesas com mobilização e desmobilização da obra fazem parte dos custos diretos da obra e devem constar na planilha orçamentária. Opa, que ficou uma pulguinha atrás da orelha. Vamos lá. As despesas com a instalação do canteiro e acampamento da obra são despesas indiretas e devem ser inseridas no cálculo do BDI da obra. Ora, despesa indireta, canteiro, acampamento ali dentro da obra, na região da obra, no local onde a gente vai fazer a obra, isso ou é custo direto, se a gente analisar pelo TCU, ou é custo indireto, se a gente analisar por SINAP. Mas nunca vai ser parte do BDI. Então, a gente já elimina FF, elimina quase todas as alternativas e fica a dúvida central aqui do nosso problema. As despesas com mobilização e desmobilização fazem parte dos custos diretos da obra e devem constar na planilha orçamentária. Ora, custo direto da obra. Quem chama mobilização e desmobilização de custo direto é o TCU. Para o TCU, custo direto. E para a SINAP, para a Caixa Econômica Federal, né? Custo indireto. Então, essa questão pode ser certa ou pode ser errada. Calma aí. Veja bem. O que eu falei aqui? Obras públicas, a gente utiliza o TCU. Obras particulares, em geral, a gente utiliza o entendimento de SINAP. Então, como a questão entrou nesse mérito, a gente vai ver que é um orçamento de uma obra para quê? Construção. Com relação ao orçamento de uma obra, analisa a afirmativa. Não falou. Não falou. Então, eu poderia entrar com recurso. Diferente da questão anterior aqui, que fala, olha, é um novo hospital na cidade de Fortaleza. Aí eu saberia que é uma obra pública. Aqui, o gabarito dessa questão é a letra D. Então, significa que a FGV, apesar de não falar que é obra pública, quando ela deixou em branco, ela adotou o posicionamento do TCU. Ótimo, tudo bem, ela colocou isso daqui como verdadeiro. Geralmente, eu tento buscar no enunciado algo que me dê uma noção para entender se aquilo é uma obra pública ou se é uma obra privada. Nesse caso, FVF foi o gabarito da banca adotando a postura do TCU. Próxima questão, TCE Piauí 2021. A empresa XYZ possui em seu portfólio 5 obras rodoviárias. Uma parcela do BDI de uma dessas obras é o... Então vamos lá, uma parcela do BDI das obras. Letra A. O pagamento de salário dos operadores e motoristas de equipamentos e caminhões envolvidos na obra. Cara, pagamento de salário está envolvido na obra. Isso aqui é custo direto. Tem que estar no meu orçamento, não é BDI. Aquisição de materiais asfálticos para imprimação e usinagem de misturas asfálticas a serem aplicadas na obra. Opa! Custo direto também. Aquisição de material tem preço. Eu consigo quantificar, consigo mensurar, consigo precificar. E está diretamente relacionado com a obra.
Letra C, lubrificação e manutenção diária dos equipamentos de terraplanagem e de pavimentação envolvidos diretamente na produção da obra. Ora, custo direto, manutenção dos equipamentos lá da obra, lubrificação dos equipamentos lá da obra, está tudo sendo aplicado, consumido lá na minha obra. Construção do canteiro de obra, que envolve o escritório local, a garagem para os caminhões e equipamentos e o alojamento para os funcionários. Também os caras estão lá envolvidos na obra, trabalhando para aquela obra, direto. Então, aqui também, custo direto. Lembrando que esse aqui eu estou chamando todo mundo de custo direto, porque eu estou adotando o posicionamento do TCU, que foi o que ela adotou na última questão. Então, nem existe custo indireto para o TCU. Agora, faz parte do BDI o controle tecnológico no laboratório central de solos da empresa que executa a obra, que é utilizado também pelas outras obras do portfólio. Tá aqui, ó. Matou a questão aqui. Por quê? A princípio, se eu tenho que pagar um laboratório para fazer o controle tecnológico da minha obra, eu tenho que colocar isso na minha planilha. Quanto que eu vou pagar de laboratório? Só que esse aqui é um central. A empresa, então, ela não vai pagar alguém para fazer a análise. Ela tem um laboratório que trabalha para ela e trabalha para todas as obras. Então, faz parte do BDI. Essa é uma minúcia que, geralmente, controle tecnológico, vem no custo direto. Nesse caso aqui, a questão para não incorrer no risco de alguém pedir anulação ou alteração de gabarito, a FGV foi bem clara. Ela falou, um controle tecnológico no laboratório central da empresa e também utilizado para as outras obras. Por isso, gabarito, letra E, sem medo de errar. MP Santa Catarina, 2022, aqui, uma questão da FGV. Vejamos, em um orçamento de obra pública, é uma despesa indireta de obra que deve ser considerada para o cálculo do BDI. O que é uma despesa indireta e que deve ser considerado para o cálculo do BDI? A construção do canteiro não está no BDI de forma alguma. O gasto com o ISS, que é um imposto municipal, os impostos estão ali. Então, eu não sei se o ISS está, porque eu lembro que o Guilherme falou que tem duas coisas que não entram no BDI, não entendi muito bem, que tem aquela questão de taxas e emolumentos municipais. Não sei, vou deixar. O lucro da empresa, BDI, bonificação, lucro. Despesa, em um orçamento de obra pública é uma despesa indireta de obra que deve ser considerada para o cálculo do BDI. Lucro da empresa, fiquei na dúvida aqui também, porque, faz parte do BDI também o lucro. Letra D, combustível para equipamentos de construção. O cara está lá na construção, o combustível tem preço, eu quantifico, sei quanto que eu vou gastar, ou pelo menos tenho uma projeção. Isso aqui é custo direto, não pode fazer parte do BDI. Materiais a serem incorporados à obra, tudo que eu vou incorporar, cimento, bloco, areia, telha, estrutura metálica, custo direto. Fiquei na dúvida entre B e C, e é plausível que se fique, porque eu te digo que apesar do ISS ele está dentro da parte dos impostos pagos pela empresa, aqui a FGV fez uma distinção muito grande e que eu nunca havia visto anteriormente. BDI, bonificação e despesas indiretas. Então aqui nós temos o gasto municipal, que é o imposto, ele é uma despesa indireta, e o lucro também faz parte do BDI, mas é a parte boa do B, é o Bzinho ali, de bônus, bonificação. Por isso ela fez, olha, em um orçamento de uma obra pública, é uma despesa indireta, despesa indireta, ela não falou faz parte do BDI, ela fala que é uma despesa indireta que faz parte do BDI. Portanto, despesa indireta é o ISS municipal. Apesar do lucro da empresa fazer parte do BDI, ele é o que compõe a parte do lucro. Muito capciosa essa questão. Mais uma questão do MP Santa Catarina 2022. Em um orçamento... essa daqui é a mesma, né? Só estou te descrevendo aqui essa seção entre benefícios e despesas que a gente acabou fazendo. Então, esse aqui entra do lado de cá, esse aqui entra do lado de cá. Mais uma questão aqui.
Em uma obra de engenharia, há um fator que entra no orçamento para englobar o lucro bruto, as despesas indiretas, o risco e outros custos. Eu já sei até que fator é esse, né? Que é o chamado BDI. Uma construtora possui 5 contratos de obra em andamento. A tabela a seguir, perfazendo uma carteira de negócios com um montante de 8.500.000 reais, essa é a cartela da empresa, as obras que a empresa tem. Sabe que os custos gerais de administração da construção são de 620.000 reais. Na composição do BDI de cada contrato, a parcela a ser rateada para o contrato 3 será de... Ora, a gente tem 5 contratos. Qual é o valor do contrato 3? R$ 1.360.000 reais. Qual que é o total de contratos que a minha empresa tem? R$ 8.500.000 reais. Então, o rateio da administração central, ele tem que ser proporcional. Eu não posso pegar obras de tamanhos diferentes e falar que a administração central vai ser paga igualmente por todas. Que aí eu alivio muito para uma obra gigantesca e eu onero, peso muito para uma obra menor, se eu dividir igualmente. Então, a divisão é feita uma ponderação, né? É proporcionalmente, então, que vai ser feito esse rateio. Ora, se a obra custa 1.360.000, quanto que 1.360.000 representa em cima dos 8,5 milhões do valor da obra? 0,16 ou 16%. Então, será cobrado no total de custos com a administração da construtora, já que ela tem 5 obras, 16%, que é a representatividade da cartela, representatividade da obra 3 na cartela de obras da empresa, 16% desse valor. R$ 99.200 é o que vai ter que ser recolhido daquela obra para ajudar a pagar a administração central, porque os custos da administração central, eles são distribuídos proporcionalmente para cada um dos contratos. Agora, nossa próxima questão. De acordo com a composição atual de encargos sociais vigentes no SINAP, fazem parte dos encargos sociais devidos ao pagamento da mão de obra. E aí, quais são os itens que fazem parte dos encargos sociais? INSS e EPI, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e FGTS, Vale Transporte e Aviso Prévio Indenizado ou Trabalhado, Aviso Prévio Indenizado ou Trabalhado e 13º salário, Auxílio Enfermidade e Vale Refeição. O que faz parte dos encargos sociais? Bom, aqui a gente chama de leis sociais, muitas vezes você vai ver LST, Leis Sociais e Trabalhistas. Acho que muita gente nem sabe, né? Talvez você não saiba o que são esses encargos sociais que a questão está mencionando. O que são encargos sociais ou leis sociais e trabalhistas? Existe uma lei que é aplicado ali, né, à mão de obra, que são os nossos encargos sociais. Eu tenho que pagar os custos incidentes sobre a folha de pagamento. Então, a gente fala que o Brasil paga muito imposto, a construção civil paga bastante imposto. Por quê? Para eu empregar uma pessoa, eu não pago só o salário dela, eu tenho que recolher também, pagar todos os encargos sociais daquele trabalhador. Então, eu devo para ele o salário e para o governo os encargos sociais, que são responsáveis pelo quê? Eles vão ser retidos, eles são pagos ali, obviamente, pela empresa e vão ser lá na frente devolvidos, né, para os aposentados, né, no repouso semanal, nos feriados, naquela licença paternidade, na hora que o cara fica encostado pelo INSS, a mulher que engravidou, o cara que se machucou, encostou, teve alguma lesão, algum problema, tudo isso que a empresa paga de lei social e trabalhista é de alguma forma devolvida ao trabalhador. Se o trabalhador ele é um trabalhador mensalista, ele tem uma certa estabilidade a mais, então ele paga um pouco menos, o empregador ele paga um pouco menos de imposto, de encargo social. Se ele é um horista,
Aí ele não tem aquele repouso semanal remunerado, ele sábado e domingo ele não é pago, ele não recebe. Se ele machuca, a princípio, ele não vai receber, se ele não vai trabalhar aquele dia, ele não tem uma licença para tirar. Ele é um trabalhador que eu vou pagar ele por hora trabalhada. Então ele tem um pouco mais de benefício, ou seja, o recolhimento social em cima do salário dele vai ser um pouco menor. Então, os encargos sociais são os custos incidentes sobre a folha de pagamento de salários da mão de obra assalariada. Ele só se aplica à mão de obra. Se falar de lei social e trabalhista ou encargos sociais pagos em cima de insumos, como, por exemplo, tijolo, brita, areia, isso não. Isso só existe em cima da mão de obra. E quem paga os encargos sociais? A empresa. E que isso, obviamente, vai ser revertido em benefícios indiretos e de longo prazo ao trabalhador. Então, o patrão paga para o trabalhador usufruir no futuro, né? Cada unidade da federação vai ter encargos diferentes. E aí nós temos os encargos, a folha de encargos sociais com desoneração e sem desoneração. Isso aqui gera uma curiosidade muito grande, porque nós temos a mão de obra paga com desoneração ou sem desoneração. Ou seja, não desonerado é o que tem a oneração, né? O nome é não desonerado, ou seja, é que não retirou a contribuição do INSS. E o desonerado, a folha de pagamento dele não vai incluir o INSS. Veja, vou explicar para vocês agora, traduzir, olhando aqui para a câmera. Via de regra, na lei social e trabalhista, eu tenho que recolher o INSS do meu trabalhador. Perfeito? Agora, a empresa, hoje ela tem a opção de não recolher o INSS na hora de pagar o salário do funcionário. Ela pode recolher o INSS em cima do lucro que ela tem com as suas obras. Isso surgiu muito em decorrência de quando tinha-se muita mão de obra contratada e as empresas foram perdendo obras, né, perdendo capacidades, começou a gerar uma demissão em massa, tinha muito custo envolvido, era muito caro pagar ali os 20% do INSS sobre o salário daquelas pessoas. Então, para não ficar mantendo aquela pessoa lá, a empresa ela demitia o funcionário porque ela estava com pouca obra. Aí o que aconteceu? Ora, surgiu uma lei que permitia com que a empresa trabalhasse, pagasse a folha dos funcionários sem INSS e ela pagasse aquele INSS de outra forma, em cima do lucro que a empresa teria com as suas obras. Então, de um jeito ou de outro, ela tem que pagar o INSS do seu funcionário. E olha só, a empresa paga e depois, esse é o nosso Brasilzão, o funcionário recebe, no salário dele também desconta o INSS. A empresa paga para ele e ele também paga para si próprio o INSS. Mas esse é o nosso Brasil. Voltando ao que interessa, que é o assunto da aula. Então, o que se fez? Ora, se você tem pouca obra, então paga o INSS do seu funcionário em cima do lucro que você está tendo na obra, em vez de pagar na folha de pagamento. Agora, se você tem muita obra, muito lucro, talvez seja interessante você pagar o INSS no próprio salário do funcionário. Você pode escolher a empresa. Quer pagar o INSS ou na hora de pagar o funcionário ou quer pagar em cima do seu lucro com um percentual. Cada empresa faz sua decisão. E daí surgiram as tabelas não desoneradas, os encargos sociais não desonerados, ou seja, eles têm os 20% do INSS na folha de pagamento, o patrão vai ter que pagar, e os desonerados, o patrão não paga 20% ali do INSS na folha de pagamento. Ele vai pagar lá no lucro que a empresa tem. Vamos ver na sequência sobre não desonerado ou desonerado. A gente vê aqui os grupos, isso eu preciso que você dê uma sentada, estudada, uma análise não tão aprofundada, mas para entender tudo que compõe os encargos sociais sobre a mão de obra. Os do grupo A, aqui a gente tem INSS, SESI, SENAI, INCRA, salário educação, tudo isso. Os do grupo B
já estão envolvidos com repouso, feriado, auxílio, 13º, licenças, faltas. Aqui no grupo C e no grupo D, eu peço que vocês deem uma olhadinha, a gente pode até depois, numa outra aula, destrinchar um pouco mais isso daí. Mas aqui a gente quer saber o que na prática implica o fato de ser desonerado ou não ser desonerado, sem desoneração ou com desoneração. Implica no custo unitário do serviço. Lembra que a gente fez uma composição, digamos que aqui tem semelhante uma composição de argamassa impermeabilizante. Eu tenho aqui em metro quadrado, que ela é medida, e tem a quantidade que eu vou usar. Só que o preço unitário, ele varia. Tem o preço unitário sem a desoneração. Se ele é sem desoneração, então o cara tem que pagar os 20% do INSS na mão de obra. Então eu vou ter, se ele tem que pagar, o valor do item é um pouco mais alto. Agora, o valor do item com desoneração, a mão de obra que está embutida nessa composição, lembra que a gente falou sobre composição de custos? Dentro de argamassa impermeabilizante tem cimento, tem pedreiro, tem ajudante, tem areia, tem impermeabilizante, enfim, tem bastante coisa dentro desse item argamassa. Toda a mão de obra que está embutida dentro desse item argamassa, quando ela é com desoneração, não está considerando 20%. Então é o que a gente chama de desonerado. Na desoneração, o custo unitário é menor, porque toda a mão de obra envolvida não paga 20% do INSS. Ora, mas a empresa uma hora não vai ter que pagar esse INSS de outra forma? Sim, ela vai ter que pagar em cima do lucro. Então, o INSS entra no BDI. Olha aqui, olha, a parcela, a parcela de 4,5% do INSS, ele inclui lá na hora do BDI. Agora, quando eu tenho sem desoneração, ou seja, a mão de obra vai pagar os 20%, o patrão vai pagar os 20% na mão de obra, então fica mais caro um pouco, porque a mão de obra aqui dentro desse item está mais caro. Então, o custo unitário é maior, porém, o BDI da empresa, na hora que ela for receber, ela não vai receber a parcela de INSS. Então, veja bem que o BDI, então, sem desoneração, ele não tem INSS. Se eu falo para vocês que o item que considera mão de obra, ou seja, a composição que tem mão de obra, existe essa diferenciação de preço, eu te mostro aqui agora um outro item, que é o fornecimento de andaimes. Ora, fornecimento de andaime, a empresa, eu vou contratar de uma empresa, vou alugar andaimes, geralmente eu pago por metro cúbico no mês, então eu vejo o volume de andaime e contrato ele para, digamos, um mês. Então eu preciso aqui 432 metros cúbicos de andaime, é fixo. Agora, olha o valor unitário do andaime sem desoneração, ou seja, sem desoneração, paga 20% da mão de obra, R$ 8,69. Olha o valor unitário do andaime com desoneração, ou seja, sem considerar o INSS pago na mão de obra. Com desoneração, o valor é o mesmo. Por quê? Porque aqui foi só o cara me entregar, eu aluguei, ele me entregou e colocou lá na obra. Não tem mão de obra envolvida nesse serviço. Portanto, a tabela com ou sem desoneração não faz a menor diferença, porque é a entrega do andaime que a empresa vai fornecer para mim. Diferente da montagem e desmontagem dos andaimes. O andaime chegou na obra, foi colocado lá no canto. Agora eu preciso de gente para montar. Montagem e desmontagem de andaime. Então, com desoneração fica mais barato e sem desoneração fica mais caro, porque aquela mão de obra ali eu tenho que pagar INSS em cima do item. É um pouco complicado de entender, mas ao longo do tempo você vai resolvendo questões que envolvam isso, e principalmente quem trabalha com isso no dia a dia vai se familiarizando com essas diferenças. Fato é, a empresa não é boba, ela vai ter que receber para ela poder pagar o INSS. É aquela coisa, como se fosse você um vendedor e você utiliza a maquininha passar no cartão. Ora, tem a taxa do cartão de crédito, digamos que seja 2%.
o meu produto lá, não sou eu que tiro do meu bolso esses 2%, eu coloco embutido no preço. Então, quando eu vou te vender uma coisa de R$10, eu já estou considerando que esse preço de R$10, já estou tirando 2% que eu vou pagar para a operadora das máquinas ali, dos cartões. A mesma coisa faz a empresa. Então, ela cobra por isso, seja no preço unitário do produto, seja no BDI, mas ela sempre vai receber para poder pagar, para poder contribuir com o INSS. Ela pode receber através do pagamento do serviço sem desoneração, então ali no custo já vai estar embutido 20%, ou ela, se ela pega uma tabela com desoneração, não tem INSS ali naquela planilha. Então ela vai embutir no BDI dela, porque ela precisa de, ela nunca vai ser isenta de pagar o INSS, seja sobre o lucro, seja na folha de pagamento dos funcionários. Portanto, ali dentro do grupo que a gente viu, dos grupos A, B e C, que compõem, A, B, C e D, que compõem os encargos sociais, nós temos o EPI, que não é o encargo social, o INSS é. O imposto de renda não é também um encargo social. O Vale Transporte não é um encargo social, aqui o FGTS, né? Aqui o aviso prévio também faz parte. Agora aqui, na letra D, que é o nosso gabarito, aviso prévio também faz parte daquela tabela, que eu convido vocês a darem uma olhada. E o 13º também. Auxílio enfermidade não é encargo social e vale refeição também não é encargo social. Por isso o gabarito dessa questão é a letra D. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma aulinha nessa parte, principalmente final, um pouco mais teórica, para te dar um embasamento para resolver questões do tipo. Se porventura vier algo sobre leis sociais e trabalhistas, né, os encargos sociais. Mas fato é que a parte inicial do orçamento, ela fica facilitada quanto mais você pratica. Geralmente são contas simples, você tendo o mínimo de conhecimento teórico, dá para resolver. E aí o que pega mesmo para a FGV é fazer continha à mão de forma rápida. Valeu? Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Sem vacilar. Bora estudar.